Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. É sempre uma alegria e satisfação podermos voltar a esta casa, obviamente trazendo uma mensagem do Evangelho para que nós possamos refletir. E nesta noite nós estamos trazendo lá o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Mais do que nunca, nós estamos necessitados deste Cristo. Por tudo que vemos, por tudo que sentimos, por tudo que ouvimos, nós estamos muito necessitados do nosso Mestre. Tudo isso que está acontecendo, né, esses conflitos, guerras, intolerâncias que estamos percebendo que está acontecendo, é falta de fé, é falta de esperança, é falta de desenvolver os bons sentimentos. Então, por tudo isso que está acontecendo, às vezes, nós temos uma impressão de que as coisas estão retrocedendo. Como eu sou amiga do Domingos, como eu disse, faz pouquinho tempo, só mais ou menos 40 anos, nós somos jovens. Há tempos atrás, embora sempre houvesse violência, sempre houvesse conflitos, parece que hoje as coisas estão piores. Não sei se é essa sensação que vocês têm, mas é a sensação que eu tenho. Porque, quando eu era criança, eu não ouvia falar tanto de violência como nós estamos vendo hoje. O feminicídio está aumentando cada vez mais. Então, o que está faltando? Mas vejam, essa já era uma impressão que Kardec também tinha. Então, sempre houve, né, esses conflitos, sempre houve essas coisas todas que estamos sentindo. Tanto que Kardec pergunta, na questão 784 do Livro dos Espíritos, se do ponto de vista moral, o mundo, o planeta, as pessoas, em vez de avançar, caminha ao recuo. É a pergunta que ele faz aos espíritos, porque era essa a sensação que Kardec também tinha. E o que os espíritos respondem a Kardec? Necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O que se faz necessário, portanto? Que nós possamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo. Eu costumo dizer que ninguém consegue mudar ninguém, ninguém consegue mudar o mundo. Mas nós podemos e devemos dar a nossa contribuição. Nós devemos dar o nosso exemplo, o melhor exemplo que nós, de fato, possamos dar. Então, aquela pessoa que, às vezes, parece, né, que parece ser boa, e chegamos, às vezes, dizemos assim, nossa, mas como que pode? Aquela pessoa parece ser tão boa, ou parecia ser tão boa. Como ela teve coragem de fazer aquilo, ou tomar determinadas atitudes? Não é que a pessoa era boa. É isso que nós temos que entender. Todos nós trazemos ainda um lado sombrio. E, às vezes, esse lado sombrio desperta. É o que está acontecendo hoje. Nós temos as nossas boas conquistas, mas também temos as coisas que trazemos conosco, que são os vícios, e que muitas vezes acaba despertando. Por isso se faz necessário, cada vez mais, nós buscarmos conhecer Jesus, nós buscarmos refletir e sentir tudo aquilo que Ele, de fato, nos deixou, que são os seus ensinamentos. Então, uma pessoa, e eu posso dizer que todos nós aqui, sabemos o que é certo e o que é errado, ou não. Nós sabemos. O que acontece, muitas vezes, é que a pessoa que comete o mal, por exemplo, que comete um assassinato, ela sabe que ela está errada. Mas o que está faltando nela? Desenvolver sentimento. Por quê? Porque ela não tem compaixão, ela não tem empatia, ela não tem solidariedade.
Então, nós estamos numa fase de espíritos, né, de maturidade espiritual, que nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Só que nem sempre fazemos o que, de fato, temos que fazer. Porque o que falta em nós é desenvolver os sentimentos, ou seja, os bons sentimentos. Então, só conhecer os ensinamentos não basta. Não adianta eu pegar a Bíblia, não adianta eu pegar os evangelhos e ficar ali estudando o tempo todo e chegar aqui e falar para vocês de capítulo e versículo e tudo mais, mas se eu, de fato, não estiver vivenciando aquilo que, de fato, eu estou aprendendo. Então, de que forma? Desenvolvendo o sentimento. Deixando esse sentimento aflorar. Tendo empatia pelo outro. É o que nós estamos vendo nesses conflitos. As pessoas estão cometendo atrocidades. Por quê? Porque não estão sentindo. Eu trabalhei muito tempo na casa espírita, no atendimento fraterno. O atendimento fraterno, na verdade, antigamente se chamava tratamento espiritual. Mas hoje se fala atendimento fraterno, porque tratamento quem faz é médico. Aqui, o que nós fazemos é acolhimento às pessoas que estão passando por dificuldade, por dor, por sofrimento. Acolhemos essa pessoa e damos a ela toda a atenção e carinho que, de fato, ela necessita. E trabalhando na casa espírita, né, fazendo esse atendimento às pessoas, deixando que as pessoas botassem para fora o que estivessem sentindo. E o tratamento, pelo menos na casa que eu pertenço, que é o Pascoal Grossi, durante algumas semanas você vai, você assiste a palestra, você entra para tomar o passe e vem uma orientação espiritual. Ao final do tratamento, né, é lido, a pessoa faz a entrevista, é lido a ela a mensagem que os espíritos normalmente mandam. E é sempre dito da importância e da necessidade de buscarmos estudar o Evangelho. Só que você chega para essas pessoas e fala, estude o Evangelho em casa, ou faça o Evangelho uma vez por semana. Normalmente as pessoas perguntavam, mas eu não posso ler a Bíblia? É claro que pode, e deve. Mas será que nós temos bagagem suficiente para entender o que de fato está, a mensagem que está lá nos Evangelhos, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Porque a cultura da época era diferente. Os costumes e hábitos eram diferentes. Se eu não conhecer história, por exemplo, eu não vou entender exatamente o que Jesus quis dizer com determinado ensinamento. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Uma vez eu até perguntei, numa palestra que eu fui fazer numa quinta-feira, eu perguntei às pessoas assim, levantem a mão quem não é espírita. A maioria levantou a mão. Então, a pessoa, quando busca a casa espírita, é o último recurso. É porque, de fato, ela está enfrentando problemas e ela está buscando soluções para os seus problemas. Só que é importante dizer que casa espírita não resolve o problema de ninguém. Somos nós que temos que resolver os nossos problemas. O que tem de mais importante? É o conhecimento. O conhecimento que é passado, que vai fazer com que nós possamos refletir e mudar as nossas atitudes. Nós é que temos que encontrar o caminho, né, mecanismos para solucionar aquilo pelo qual nós estamos passando. Então, quando Kardec se debruçou em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, com toda a bagagem que, de fato, Kardec tinha, porque eu costumo dizer que Kardec não caiu de paraquedas na doutrina espírita, ele era um homem fora da curva, podemos dizer assim. Vocês imaginam, porque além dele ter sido um pedagogo, ter estudado com Pestalozzi, no Instituto Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, ele era bacharel em ciências, letras, e alguns biógrafos dizem que ele fez medicina, além de ter feito teologia. Falava 6 idiomas. Vejam a cultura desse homem, a inteligência deste homem. Então, por ter estudado, inclusive, teologia, ele faz o quê? Ele reúne
os ensinamentos morais do Cristo e coloca num livro que ele intitulou Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são os ensinamentos morais de Jesus trazidos numa linguagem muito acessível a todos nós, uma linguagem simples, para que nós pudéssemos entender e compreender o que, de fato, Jesus estava querendo nos dizer. Então, mais do que nunca, nós precisamos ali estudar a doutrina espírita. E eu confesso uma coisa a vocês, alguns talvez nem concordem com aquilo que eu vou dizer, mas isso é algo pessoal, é algo que faz parte da Sandra. Alguém me pergunta de que religião você é. Eu digo, eu não sou de nenhuma religião, eu sou da doutrina espírita. Por que eu digo isso? Porque a doutrina espírita não é uma religião convencional. Porque quando você fala de religião, você já lembra dos dogmas que você não pode questionar, você tem que aceitar. Você tem todo um ritual, né, numa religião. Dentro da religião tem toda uma hierarquia, e as coisas têm que ser feitas como ela dita as normas. Na doutrina espírita, não. Ela aqui é uma doutrina de liberdade. Então, como Kardec ele era filósofo também, Kardec foi filósofo, ele fez filosofia. Como ele era um homem de ciência, ele intitula doutrina, porque doutrina é um conjunto de conceitos filosóficos, científicos, religiosos, econômicos, políticos, mas ele introduz 3 dos conceitos: científicos, filosóficos e de consequências morais. Por que eu falei para vocês que eu não gosto de dizer que a doutrina espírita é uma religião? Porque afasta homens sérios, homens que poderiam dar a sua contribuição nas pesquisas que a doutrina espírita faz, nos pilares da doutrina espírita, como reencarnação, como a questão da fenomenologia, acaba afastando, porque eles veem isso como misticismo, como dogmatismo. Por isso é que eu prefiro dizer que eu faço parte da doutrina espírita, e não da religião espírita. Porque se fosse uma religião espírita, Kardec teria colocado religião espírita. No entanto, ele denominou doutrina dos espíritos, que é esse conjunto, né, de conceitos. Então, para se entender, de fato, esse capítulo 6 do Evangelho, que é, na verdade, o Cristo Consolador, nós precisamos entender por que Kardec colocou uma sequência lógica e racional para chegar, por exemplo, até o 6º capítulo, que é o capítulo que nós vamos abordar, que é o Cristo Consolador. Porque Jesus nada escreveu. Nada escreveu. Por quê? Na verdade, na época, o povo era analfabeto e ele tinha pouquíssimo tempo para poder deixar a mensagem. E outra, na época, 10% da população toda sabia ler e escrever. Então, ele deixou que escrevessem depois. Então, os evangelhos apareceram uns 60, 70 anos depois de Cristo, que foi, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não foram eles os primeiros a escrever. O primeiro a escrever foi Paulo de Tarso, 50 anos depois de Cristo, que foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, aí surge, né, os ensinamentos que Jesus deixou através dos evangelhos que esses evangelistas e o apóstolo acabaram ali nos deixando. Então, como eu disse, Kardec ele traz uma sequência lógica, uma sequência racional. Nós precisamos entender todos os primeiros capítulos para entender os posteriores. Por exemplo, o primeiro capítulo do Evangelho é: não vim destruir a lei e os profetas. Então, Jesus não veio trazer nada novo. Jesus ele veio apenas clarear os ensinamentos que aqui já estavam. Nós dizemos, a base dos ensinamentos de Jesus é o amor. De fato, é o amor. Porém, o amor já era ensinado antes de Jesus chegar. Porque quando chega o doutor da lei, chega Jesus e pergunta: mestre, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Imagina, um doutor da lei,
É alguém que conhece as Escrituras com profundidade. Ou seja, tudo aquilo que os profetas haviam deixado, tudo aquilo que Moisés havia deixado. Então ele pergunta, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? E o que Jesus pergunta a ele? O que está escrito lá nas leis? Ou seja, no Antigo Testamento. E aí ele diz, conforme está em Deuteronômio, amar a Deus sobre todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse ao doutor da lei, vá e faça. Ou seja, já se falava em amor, mas eles estavam muito distantes ainda de entender, compreender o amor, tanto que o doutor da lei pergunta, mas quem é o meu próximo? Talvez até para justificar o fato de não estar agindo como as leis ali diziam. Então, ele não veio destruir as leis e os profetas, ele veio dar cumprimento, ele veio dar esclarecimento sobre as leis que aqui estavam. Mas ele não só falava, ele exemplificava. E, às vezes, o exemplo é tão importante quanto a palavra. Depois, o capítulo 2 do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. Quando todos esperavam um rei que viesse empunhando uma espada para poder libertá-los do domínio dos romanos e sentasse no trono que fora do rei Davi, do rei Salomão, do rei Saul. Mas o reino de Jesus não era deste mundo. Embora ele fosse responsável pelo nosso planeta, como governador planetário que é. Depois, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é somente aqui que há vida no universo. Deus não iria fazer todo esse universo para o nosso deleite, olhar para o céu num dia estrelado e dizer, ó, que coisa linda, olha que lua maravilhosa, né? Olha que essas estrelas todas. Não, em todo lugar há vida. E com certeza há planetas igual à Terra, mas que nós não tivemos acesso ainda. Mas todo o universo é povoado. Por isso ele disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode chegar ao reino de Deus, que é uma construção nossa, é uma construção individual, porque o reino de Deus não é um local, mas é uma condição espiritual. Ninguém consegue construir o reino de Deus se não nascer de novo. Ou vocês acham que porque uma pessoa tem 80, 90, ou chega até 100 anos, ela já se tornou um ser perfeito? Não. Ou seja, Deus, como Pai de infinita bondade, vai nos dar tantas oportunidades quanto forem necessárias para continuarmos o nosso processo evolutivo. Então, é necessário nascer de novo. Aí vem bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. Kardec ele reúne todas as questões de dor e de sofrimento e coloca no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então, tem toda uma explicação sobre exatamente por que sofremos. E como nós podemos, de alguma forma, evitar aquilo que estamos passando. E aí vem o capítulo 6, esse a qual nós estamos abordando, que é o Cristo Consolador, quando ele diz, o meu jugo é leve. Porque ele diz o seguinte, conforme Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo quer dizer árbitro. E quem é que nos julga? Quem é que vai julgar as nossas atitudes, o nosso comportamento? Será que ao desencarnarmos vai ter ali juízes? Vai haver um tribunal que vai nos julgar? Não. Quem vai nos julgar é a nossa consciência. Mas quando ele diz, o meu jugo é leve e o meu jugo é suave, ele quer dizer que todo aquele que conhece e vivencia aquilo que ele deixou, não vai ter
a consciência cobrando, porque terá as atitudes diferenciadas, porque estará vivenciando aquilo que ele nos deixou. Nós temos que despertar aquilo que trazemos de melhor, as boas conquistas que já tivemos, para que nós possamos desenvolver os bons sentimentos. Porque, como eu disse, nós já temos consciência do que é certo e do que é errado. O que está faltando a nós é desenvolver, de fato, os sentimentos, os bons sentimentos. A partir daí, nós vamos errar menos. Por isso ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos delicados. Afinal, vivemos num mundo de provas e expiações. A dor é inevitável para todos nós. Mas quando se tem Jesus, se conhece Jesus e se vivencia Jesus, a dor é mais fácil de enfrentar os problemas, é mais fácil de enfrentar as adversidades. Então, o consolo nós vamos ter, de fato, a partir do momento em que nós tivermos um olhar diferenciado para aquilo que o Mestre nos deixou. Ele deixa, inclusive, além de tudo aquilo que ele ensinou, ele ainda deixa uma síntese de todos os seus ensinamentos. Quando nós nos debruçamos sobre as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, que são 8 códigos de conduta moral, que, se bem compreendido e vivido, de fato, vai nos auxiliar aqui na nossa existência, na nossa vida. Por isso que nós precisamos buscar a compreensão. Porque aí, de fato, vai nos trazer paz, vai nos trazer serenidade. A felicidade não é deste mundo, mas nós teremos, com certeza, momentos mais felizes. Porque ainda somos espíritos extremamente ignorantes. Nós ainda alimentamos os pensamentos negativos, consequentemente, alimentamos os sentimentos negativos. Somos ainda espíritos que ficamos nos vitimizando. Nós ainda alimentamos a raiva, ainda temos ciúmes, ainda somos impacientes, ainda temos inveja, ainda somos intolerantes. E todos esses sentimentos acabam gerando sofrimento. Então, são sentimentos negativos que geram sofrimentos. E, ao ficarmos vulneráveis a esses sentimentos, nós podemos trazer 2 grandes males para a nossa existência. Primeiro mal, nós podemos atrair espíritos que se afinam com o tipo de pensamento e sentimento que nós temos. Ou seja, influência espiritual. E até mesmo uma obsessão, que é algo mais grave, desde uma influência simples até uma subjugação. Isso vai depender muito dos nossos pensamentos e sentimentos. Isso é algo que todos nós podemos ter. Segundo mal que nós podemos ter, o desequilíbrio emocional que pode vir a trazer doenças psicológicas. Porque, diante dos sentimentos negativos, da vitimização, nós podemos desenvolver uma depressão, nós podemos desenvolver uma ansiedade, nós podemos desenvolver uma síndrome qualquer. Doenças físicas também podemos vir a ter. Uma pessoa que traz raiva, ela pode vir a ter uma úlcera, ela pode vir a ter uma gastrite, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que tem ciúmes, ela pode trazer doenças físicas, doenças emocionais e também as espirituais. Então, nós, enquanto espíritos ignorantes que somos, ainda não aprendemos a perdoar. Não aprendemos a perdoar, por quê? Porque nos melindramos. Quando alguém nos faz alguma coisa contra a nossa pessoa, que ficamos ressentidos, vamos remoendo aquele sentimento, né, ressentindo, e esse sentimento pode aumentar cada vez mais, e aí fica difícil de nós nos livrarmos dele, porque o nosso orgulho fica ferido. Nós somos ainda espíritos presos às questões materiais, somos materialistas demais, presos aos interesses
da terra, quando nós precisávamos nos preocupar com as questões espirituais. Nós estávamos conversando, eu e o Domingos, antes de eu subir aqui, no púlpito, para falar com vocês, quantos poderiam estar aqui hoje, tendo a oportunidade de ouvir e refletir? Quantas casas espíritas funcionam em Araraquara, mas às vezes ficam vazias, são pouquíssimas pessoas que têm interesse no conhecimento. Mas garanto a vocês que as casas evangélicas, as igrejas, tanto evangélicas quanto a católica, estão lotadas. Porque eles pensam que essa é a única existência. Agora, o espírita sabe de outras existências, de oportunidades, e às vezes vai empurrando com a barriga. Ah, não, eu vou agora curtir minha vida, vou fazer tudo que eu tenho. Na próxima existência eu vou me preocupar com isso. E aí vai empurrando. Quando nós tínhamos que aproveitar a oportunidade agora, porque não sabemos quando nós vamos voltar. Vocês já pensaram que existem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados numa fila, querendo reencarnar e não estão conseguindo? E é necessário para a nossa evolução estarmos na matéria? Sem a reencarnação não progredimos como deveríamos progredir. Nós aprendemos do lado de lá? Sim. Mas é aqui que nós, de fato, precisamos estar. Porque o fato de esquecermos tudo aquilo que já vivenciamos é a oportunidade que eu tenho de conviver com as pessoas que são difíceis. Ou vocês acham que aquelas pessoas que passam no nosso caminho, que são pessoas difíceis de fato, não são importantes para o nosso aprendizado? Um filho que eu recebo no lar, que foi um inimigo do passado. E as pessoas estão perdendo a oportunidade enquanto estão aqui. São as coisas espirituais que importam. Nós não fomos criados na matéria para a matéria. Nós somos seres espirituais que estamos hoje na matéria. Então, isso acaba impedindo a nossa ascensão espiritual. Hoje eu estou falando aqui com vocês. Mas palestra não muda ninguém. A palestra, de fato, é a porta de entrada das pessoas que aqui buscam conforto, consolo. Mas a proposta do palestrante, principalmente, é aguçar a curiosidade de cada um de vocês para que possam estudar, para que possam se aprofundar. E não simplesmente vir assistir uma palestra de forma esporádica. Nós precisamos ser espíritas. Nós não podemos estar espíritas. Porque ser espírita é um compromisso que assumimos conosco mesmo, do nosso melhoramento. E para isso, para a nossa educação espiritual, é necessário o conhecimento. A palestra pode esclarecer algumas coisas? Pode. E deve. Mas o mais importante é que vocês possam fazer parte de grupos de estudos que todas as casas espíritas proporcionam. São essas oportunidades que nós não podemos deixar passar. Nós temos que agarrar. Eu digo que às vezes o bonde passa, um vacilo, o bonde passou e nós perdemos. E aí vamos nos arrepender lá na frente. Nossa, eu podia ter feito isso. Nossa, eu podia ter feito aquilo. Por quê? Porque nós não ficamos atentos. Todas as religiões, elas são boas, elas são importantes, porque todas as religiões falam de Deus, falam de Jesus. Porém, nenhuma nos esclarece e nos dá tanta responsabilidade quanto o Espiritismo. De fato, ela nos consola. Mas o consolo vem a partir do esclarecimento. Eu tenho uma conhecida, que ela é psicoterapeuta, e ela está há mais de 2 anos vivenciando o luto. Ela é de outra religião. Há mais de 2 anos vivenciando o luto. Ela está em depressão. Quando eu fico pensando, e agradeço a Deus,
por ser espírita. Por ter todo esse conhecimento que a doutrina nos passa, não somente da imortalidade da alma, porque a maioria das religiões acreditam na sobrevivência do espírito. Só que muitos não sabem o que acontece do outro lado, como nós sabemos. E ela, há 2 anos, em depressão, e eu tive os meus pais, aliás, o meu pai falecendo nos meus braços, quando ele deu o último suspiro, ao dizer no ouvido dele: pai, vai em paz. O meu irmão faleceu na minha frente, quando os socorristas estavam usando o desfibrilador. Ele estava na minha frente, assim, no chão, quando eles estavam tentando reanimá-lo. Eu precisei cuidar de tudo. Eu precisei dar a notícia para a esposa, para a filha. Vocês acham que eu amava menos o meu pai e amava menos o meu irmão? É essa doutrina que me ajuda e que me consola e que me conforta. Porque eu não vou só encontrá-los depois que eu desencarnar. Eu tenho certeza que eu os encontro enquanto o meu corpo repousa, repondo as energias. E no desdobramento, através do sono, eu tenho certeza que eu os reencontro, que eu tenho oportunidade de abraçá-los e de conversar novamente. Por isso que eu falo que a doutrina espírita é, de fato, uma doutrina maravilhosa. Então, esses excessos que muitas vezes acabamos cometendo por conta do materialismo, acaba nos afastando da verdadeira felicidade. Porque tudo isso é fugaz, tudo isso é passageiro. Tudo passa muito rapidamente. As coisas que queremos, que desejamos, não que nós não possamos ter ou pensar ter. E às vezes tem pessoas que têm culpa de pensar em querer trocar o carro. Não é isso. Que bom que você trabalha, que você tem condição de trocar o carro. O que eu quero dizer é que nós não podemos deixar de lado esse aprendizado que nós precisamos ter acerca dessa doutrina. Nós precisamos ter uma fé raciocinada, porque aquela fé que muitas vezes as pessoas têm, aquela fé que aceita tudo e qualquer coisa, sem questionar, é a fé da ilusão, que tira a pessoa ali da realidade. Aquela pessoa que, quando está acontecendo alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa, vem com aquela frase que diz: para Deus tudo é possível. Não. Não é assim, não. Não é assim, para Deus tudo é possível. Por quê? Porque as leis de Deus é perfeita e imutável. Ou seja, essas leis sempre existiram. Deus não vai mudar as suas leis, porque se Ele mudar as suas leis, é sinal que Ele estava errado. E Deus é perfeição. Deus é perfeição. Então, não é Deus que tem que mudar as coisas, somos nós que temos que mudar. E temos que também entender que determinadas situações pelas quais nós passamos, também faz parte do nosso aprendizado. Então, não é que para Deus tudo é possível. O que acontece é que quando eu tenho fé, quando eu tenho esperança, as coisas me parecem mais fáceis. Fica muito mais fácil, de fato, de enfrentar. Então, nós queremos tanto as coisas materiais, que esquecemos que, às vezes, o pouco pode nos trazer felicidade. Às vezes, o momento em família que nós estamos, a oportunidade que nós temos de estar com aqueles que amamos hoje, porque não sabemos se amanhã eles estarão entre nós, porque eles podem retornar à pátria espiritual, e aí vai bater o remorso. Nossa, mas eu podia ter feito isso, eu podia ter dito aquilo, e não o fiz. Então, precisamos aproveitar estar em família. Aproveitar a família. Eu faço graduação em filosofia, e numa das pesquisas que nós fizemos, num dos estudos que nós fizemos, chegaram-se à conclusão de que a intolerância hoje, entre todos nós, também está muito relacionado a sermos nós hoje virtuais e não presenciais. Por quê? Porque hoje
Tudo queremos fazer pelo celular. Hoje nós nem ligamos mais, não telefonamos mais, não perdemos, não é perder, nós não ganhamos mais o tempo de falar com o outro. Nós tuitamos, mandamos mensagem, ou de texto ou de voz. Então, o fato de não estarmos mais presentes uns com os outros está nos afastando, estamos ficando antissociais. E isso está levando à intolerância. E tem lógica, muita lógica nisso. Por quê? Porque estamos virtuais. Hoje, famílias saem de final de semana, sentam na mesa, em vez das pessoas conversarem, não, as pessoas estão tuitando. Hoje, ou é rede social, ou é celular. A inteligência artificial é importante, faz parte do progresso, mas nós temos que saber usar e como usar. Porque pode ser também uma faca de dois gumes. Ela pode vir para o bem, mas também ela pode vir para o mal. Veja, tem pessoas que se contentam com tão pouco. Tem um vídeo, gente, mas eu chorei largado outro dia, a hora que eu vi esse vídeo. Mas sabe o que é chorar? Eu chorei mesmo. Tinha um mendigo, não sei se vocês viram, correndo esse vídeo pela internet. Um mendigo, era aniversário dele. Ele estava na escada com os 2 cachorrinhos dele, 2 vira-lata. Ele botou o chapéuzinho de aniversário nos cachorrinhos, 2 cachorrinhos com o chapéuzinho. Ele botou a velhinha no bolo. Ele cantou parabéns para ele. Ele assoprou a velhinha, cortou um pedacinho de bolo, botou nos pratinhos e deu para os 2 cachorrinhos dele. Os 2 cachorrinhos dele comendo bolo, ainda ele pegava o bolo e ainda botava na boca do cachorrinho, botava no outro cachorrinho. Gente, sozinho, os 2 amiguinhos dele, 2 cachorrinhos. E às vezes a gente reclama por tão pouco. E ele feliz da vida, fazendo aniversário com esses amiguinhos verdadeiros, que eu falo que os animais são os nossos verdadeiros amigos, porque eles não nos pedem nada. Estão sempre ali abanando o rabinho, né? Então, vejam, como nós nos preocupamos com tão pouco. E tem pessoas que são felizes, às vezes com coisas pequenas. Eu lembro tanto de Irmã Dulce, quando a Irmã Dulce ficava tão feliz da vida, quando ela ganhava alguma coisa que ela pudesse dar para os seus assistidos. A felicidade dela era o quê? Poder ajudar um irmão que estava ali necessitado, um irmão que estava com fome, um irmão que não tinha uma roupa. E hoje a gente tem que pegar a televisão, ligar a televisão e ver as atrocidades que estão acontecendo no Oriente Médio. Como falta sentimento a essas pessoas que têm coragem de matar o outro, de tirar a vida do outro. Quando a gente vê lá na Rússia, na Ucrânia, tantas famílias destruídas, nós temos que agradecer a Deus por estarmos aqui, com todos os problemas que temos no Brasil e que não são poucos. Nós temos que agradecer a oportunidade de estarmos num país que não tem essas guerras que estamos vendo do lado de lá. Existem outros problemas, mas problemas que nós podemos, de alguma forma, contribuir e ajudar para solucionar. Nós temos um vizinho que está passando fome? Vamos ajudar. Nós temos tantas entidades necessitadas? Vamos colaborar. Mas também podemos colaborar com as nossas orações para aqueles irmãos que estão lá do outro lado. Mudar, de alguma forma, ali a psicosfera do nosso planeta exatamente com as nossas orações. Então, nós precisamos começar a nos autoconhecer, fazer o autoconhecimento para que a gente possa mudar aquilo que não vai bem em nós, identificar em nós as mazelas que ainda trazemos e aprender a nos reconciliar com os nossos irmãos, aqueles que conosco caminham.
Como o próprio Cristo diz, antes de entrares no templo para fazeres a tua oferenda, vai e reconcilia-te com teu irmão. Isso nós podemos fazer. Não é tão difícil assim nos esforçarmos, porque o outro errou em relação a nós, mas será que nós não erramos em relação ao outro? Nós não podemos esquecer que o perdão também é um ato de caridade. Então, vamos, de alguma forma, exercitar o pensamento positivo, buscar identificar as coisas boas que o outro traz também. Então, quando compreendermos Jesus, nós vamos encontrar a paz no nosso coração. Quando se entende Jesus, e ficarmos mais atentos àquilo a qual nós fazemos quanto às nossas atitudes. Eu sou espírita há mais de 40 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que fique cá entre nós, que vocês não contem para ninguém, tá? Mas vocês pensam que eu não tenho vontade de esganar alguém? Vocês pensam que eu não tenho vontade de responder para alguém? Mas eu me seguro. Quantas vezes eu tive vontade de retornar a ofensa? Mas é o que eu falo, essa doutrina é abençoada. Eu posso até pensar, mas eu não faço. Pelo menos eu busco não fazer. Isso eu estou mais atenta, por quê? Porque essa doutrina, de fato, tem me ajudado. Por isso é que Jesus é o nosso Cristo Consolador, mas não nos desamparou quando Ele envia o Consolador prometido. Mesmo sabendo que todos os seus ensinamentos iriam ser distorcidos, esse Consolador que veio depois, que é a doutrina espírita, veio resgatar o cristianismo primitivo, ou seja, a doutrina espírita é o Consolador e também é cristão. Para quem não sabe, nós todos somos cristãos. Por quê? Porque seguimos ao Cristo. Assim como Jesus veio nos dar condições para que nós nos salvássemos, a doutrina igualmente veio dar condições para que nós nos salvássemos. Ela veio nos ajudar a compreender melhor Jesus. E a compreensão, muitas vezes, não tem a ver com o intelecto, mas tem a ver com a disposição de se abrir e aceitar, de tentar buscar, né, a humildade. Porque quando Jesus aqui chegou, a quem ele foi buscar? Os pescadores que aceitavam Jesus. Paulo de Tarso, que foi escolhido para trabalhar com Jesus, demorou mais, ele era um doutor da lei. Então, vejam, não tem a ver com o intelecto, mas tem que ver com o amadurecimento espiritual e com vontade, de fato, de conhecer, com a vontade, de fato, de saber. Então, a partir de tudo isso, quando surge a doutrina espírita, ela veio justamente para nos auxiliar e nos ajudar. A mesma proposta do Cristo. A doutrina espírita vem responder todas as grandes questões filosóficas da humanidade. De onde eu vim, para onde vou, para por que nós sofremos, tudo isso ela vem, de fato, nos ajudar na compreensão. Como eu disse, é a doutrina que mais nos dá a responsabilidade, porque sabemos da lei de causa e efeito. Então, bem-aventurados, ou sejam, felizes aqueles, porque quando se fala bem-aventurados, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, como é que alguém pode ser feliz sofrendo? Mas para os hebreus da época, a felicidade era, na verdade, ir em frente, ir adiante, apesar de tudo, porque só se é feliz quando se encontra a Deus. Então, felizes aqueles, ou bem-aventurados aqueles que buscam a Deus, porque somente buscando a Deus nós podemos ser de fato felizes. Aflitos somos todos nós nesse mundo de provas e expiações, mas temos que ter a resignação ativa e não a resignação passiva. Ativa é aquela que busca, de alguma forma, solucionar aquilo pelo qual está passando e não simplesmente cruzar os braços. O Espiritismo nos traz, de fato, uma fé inabalável no futuro, ou seja, no amanhã, mostrando a todos nós que tudo passa. Hoje eu posso estar passando por momentos difíceis, mas amanhã as coisas serão diferentes. Então, nós precisamos, de fato, do Cristo Consolador
e do Consolador prometido por Jesus. A fé e esperança que nos fazem entender a importância da vida terrena, a importância de estarmos aqui e agora como oportunidade evolutiva. Tudo depende de nós, tudo depende da nossa vontade, tudo depende da nossa determinação, da nossa coragem, do nosso empenho. Por isso, meus irmãos, sigamos em frente na construção de um amanhã melhor, mas só se consegue um amanhã melhor se nós tivermos Jesus no coração. Que Ele possa estar no nosso coração, hoje e sempre. Uma boa noite a todos.